Boa noite a todos. É com muita alegria e sobre as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Continuamos, nos precavendo e com cuidados com a asepsia, para evitar novos contágios do coronavírus. Vamos fazer a nossa parte. O uso de máscara não é mais obrigatório, mas nós pedimos àqueles que estiverem com sintomas de gripe que, por favor, usem a máscara. A programação das atividades do núcleo são exibidas no telão antes da palestra. Porém, se alguém preferir, nós temos na secretaria o impresso, contendo a programação. Podem procurar ali que vocês poderão levar. E nós lembramos que o Núcleo Espírita Nosso Lar possui equipes de visita a enfermos, com aplicação de passes e fluidoterapia, e também com a implantação do culto do Evangelho no lar. Quem quiser agendar e mais informações é só buscar na secretaria, tá? Para iniciar o nosso trabalho dessa noite, nós vamos convidar a nossa companheira Lília para harmonizar o ambiente com uma prece. Então vamos todos neste momento fechar nossos olhos, respirar profundamente, para que possamos acalmar o nosso coração, porque agora vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai. Senhor Deus, Senhor Jesus, estamos aqui novamente, reunidos em Teu nome, para entender mais um pouco do Teu Evangelho, das coisas espirituais que nos acontecem, para que possamos caminhar a cada dia, vencendo os obstáculos que temos à frente. Senhor Jesus, o Teu amor nos fortalece, a Tua alegria nos faz com que todos nós possamos ser felizes. Pedimos a espiritualidade amiga que nos acompanha todos os dias, nos intuindo, que possa sim continuar insistindo para que possamos não errar mais. E se errarmos, que possamos ter eles como alavanca para recomeçar. Senhor Jesus, é com muita alegria que colocamos a mão no nosso coração e sentimos os batimentos e dissemos que estamos vivos. Vivos para aprender, para colocar o conhecimento em prática, vivenciando a cada dia e melhorando cada vez mais. A nossa Mãe Maria, que vive para doar tantos nossos irmãos desencarnados, irmãozinhos que ainda não entendem exatamente que a vida continua, que não conhece a Jesus, que sejam abraçados pela nossa Mãe Maria. Aos nossos entes queridos que já estão no plano espiritual, muita paz, muita luz, que as emoções e os sentimentos sejam boas e chegam até vocês. E nós aqui vamos juntos caminhar o caminho de flores que Jesus mostrou para cada um de nós e acreditar que tudo vai passar e vai dar certo. Que assim seja, Senhor. O assunto de hoje é obsessão, influência espiritual negativa. Toda última quinta-feira do mês, nosso companheiro José Eustáquio irá fazer palestras relativas a assuntos da doutrina espírita e do movimento espírita, onde no final a plateia pode fazer perguntas, sugerir assuntos para palestras e interagir com o expositor.
E as nossas palestras podem ser vistas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E nós chamamos o nosso companheiro, com muita alegria, o José Eustáquio, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, José. Boa noite a todos. É um prazer nós estarmos aqui para estudar um pouquinho mais a doutrina espírita. E vamos estudar juntos. Todas as pessoas, durante o nosso estudo, que quiser participar, mesmo durante o estudo, pode solicitar e nós vamos passar a palavra para a pessoa, colaborar conosco, fazer pergunta e participar, tá bom? No final, aqueles que quiserem fazer pergunta por escrito, às vezes fica mais fácil. Pode fazer pergunta, deixar lá atrás, ou levantar a mão, e a Madalena ou a Marlene, alguém vem aqui e traz um papel e lápis para que façam as perguntas. Tá? O nosso tema, como disse Dona Ângela, é obsessão. E nós vamos estar desenvolvendo o estudo à luz da doutrina espírita, naturalmente. Tá? Especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81, encontramos: do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Esse capítulo aí é o último capítulo lá do Evangelho, que fala das preces, e tem um item que mostra para a gente sobre o assunto aí. Obsessão. Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Está na Gênesis, no capítulo 14. Nós sabemos que na linguagem técnica, científica, obsessão é impertinência, perseguição, perturbação, desejo descontrolado, compulsividade, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Na literatura espírita nós vamos encontrar uma vastas informações, tem várias obras que tratam do assunto, mas nas obras básicas, principalmente, nós vamos ver no Evangelho, na Gênese, Evangelho capítulo 28, na Gênese capítulo 14, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, no Livro dos Médiuns, capítulo 23, e muitas outras obras nós vamos encontrar o assunto obsessão. Nós temos 2 livrinhos, eu chamo eles de livrinho, porque eles são pequenininhos. Esse livro aqui foi escrito por Herculano Pires. E Herculano Pires é uma sumidade de conhecimento da doutrina espírita. Professor J. Herculano Pires, já desencarnado. E ele deixou alguns livrinhos escritos, e eles editaram, publicaram depois do desencarne dele. E esse é um deles. Esse que me parece que foi até antes dele desencarnar. Obsessão, o passe e a doutrinação. Tem assuntos bem interessantes, simplificados, que nos orienta bastante sobre o assunto. E tem esse aqui que é do Roque Jacinto, que eu gosto muito também, que é Tratamento da Obsessão. A gente vai utilizar obras básicas e outros conhecimentos mais, e alguma coisa também desses livros, né? Então nós vimos aí na Gênese, obsessão
é a ação persistente de um espírito mau, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Nós separamos aqui, ou colocamos a ação, 4 itens para a gente estar refletindo sobre eles, né? 4 palavras para a gente estar refletindo: a ação, persistente, e espírito mau. Por que nós vamos fazer uma reflexão sobre essas 4 palavras aí dentro da fala, lá na Gênese? Porque muitas vezes, dentro da própria doutrina espírita, nós confundimos os processos obsessivos que acontecem com as pessoas que chegam até nós. E muitas vezes nós não damos um atendimento ou não trabalhamos com aquela pessoa devidamente como nos orienta a doutrina espírita. Porque nós confundimos o processo que está acontecendo com aquela pessoa. Muitas vezes não é obsessão. Muitas vezes é apenas um espírito que passou perto de mim e que me afetou de alguma forma. E aí chega na casa espírita, eu narro isso para os espíritas, e eles falam: não, isso é obsessão. E aí ficam preocupados, coloca coisa na cabeça da pessoa, que ela está com processo obsessivo, e muitas vezes não é obsessão, não é? E aí nós não conseguimos desenvolver um bom trabalho. Para desenvolvermos esse bom trabalho que a doutrina espírita nos orienta, nos propõe, nós precisamos ter consciência do que está acontecendo com aquela pessoa, não é? Outra coisa que acontece também é que muitas vezes a pessoa está trazendo algum conflito. É por isso que eu narrei aqui da ciência, né? A pessoa está trazendo algum conflito pessoal, algum transtorno, alguma questão de sofrimento mental, e aí fala para as pessoas. Às vezes ela tem alguma psicose, neurose, e chega no centro espírita e eles falam que é obsessão. E muitas vezes não é obsessão, não é? Pode vir a ser obsessão? Sim. Pode causar obsessão. A doença mental, a doença física, a doença mental pode causar obsessão? Sim. Porque nós nos desequilibramos frente à doença que chega para nós, principalmente quando é doença neurológica, doença mental. Aí nós nos desequilibramos. Nos desequilibramos, abrimos porta para a ação espiritual na nossa vida. E nós sabemos que nós somos espíritos milenares, que estamos vindo de inúmeras reencarnações, cometemos atos, práticas diversas nestas experiências que vivenciamos no passado, e muitas delas não são experiências muito agradáveis, muito legal. E aí nós trazemos débitos que está conosco, e nós vamos ver isso mais para frente, não é? E esses débitos causa ou abre precedente para que alguns espíritos afetados lá no passado possam se aproximar de nós, tentando cobrar a dívida que eles acham que nós temos para com eles. Aí começa-se um processo obsessivo. Mas nós vamos ver aqui, a ação. É uma ação, o espírito precisa de atuar. Ele precisa de atuar em mim. Não é só ele passar perto de mim e trazendo uma energia diferenciada, diferente da minha, que me causa algum desconforto, ou eu perceber a presença dele de alguma forma e eu achar que eu estou sendo obsediado. Não estou. Nós estamos num mundo onde nós sabemos que é habitado pelos espíritos, porque nós pensamos que os espíritos estão lá, no mundo espiritual, mas eles estão aqui. O mundo espiritual é outra dimensão, mas é aqui mesmo. Então eles estão por aí, e muitas vezes estão do nosso lado, e às vezes até na nossa casa. E aí nós percebemos a presença dele, do espírito, e isso
nos causa algum desconforto e achamos que é um processo obsessivo. Não é um processo obsessivo. É a presença de um espírito na minha vida, mas não tem uma ação efetiva dele atuando em mim para causar esse desconforto, para causar a obsessão. Persistente, esta ação precisa ser persistente. Se ela não for persistente, não é obsessão. O espírito chega, não foi com a minha cara e ele me causa esse desconforto. Ele cometeu uma ação, mas se não for persistente, não é obsessão. Ele teve uma atuação, uma ação sobre mim, mas não é uma obsessão. Então precisa ser persistente, ele vai insistir. O obsessor, ele é insistente, ele quer cobrar, ele quer me causar esse desconforto, esse mal-estar, e a todo custo. E aí ele vai persistir, ele vai insistir. Um espírito. Isso aí é uma coisa que eu não aceitava, e até hoje eu ainda fico assim na dúvida. Poxa, mas um espírito, mas pode ser uma falange. Nós sabemos que tem um grupo de espírito que começa a atuar na minha vida, mas dentro deste grupo tem um que quer me prejudicar, ele quer fazer mal, e aí ele lidera a falange, ele é o responsável, ele é o obsessor. A gente vê nas obras do André Luiz que quando eles vão tratar esses processos obsessivos, os espíritos superiores, André Luiz e outros, eles visitam esses núcleos, esses grupos, e aí eles focam no dirigente do grupo, naquele que está liderando o grupo. Porque ele tratando o líder, os outros eles estão ali porque eles são mandados, eles são serviçais daquele que lidera. Então é um que está atuando, é um que vai estar insistente ali. Se os outros vão embora, ele arruma outros para ajudá-lo, e ele quer porque quer, e ele vai insistir até conseguir os seus intentos, se a gente o permitir. Tá? Estou dando para vocês subsídios, muita coisa para que vocês possam fazer as perguntas e a gente possa no final estar respondendo. Eu falo no final porque a gente anda um pouquinho e às vezes nessa caminhada, no desenvolvimento do estudo, da palestra, responde a pergunta da pessoa. Espírito mau, ele tem que ser um espírito que tem um sentimento negativo. Porque quem provoca obsessão em alguém, ele está com maldade. Ele quer ver o mal daquele que ele vai provocar. Ele quer cobrar alguma coisa. Ele quer ver eu cair em situação desagradável. Ele não quer que eu me evolua, que eu cresça, que eu tenha sucesso, que eu tenha felicidade, por algum motivo. Aí... tem espíritos familiares, a Ivone perguntou ali, que tem espíritos familiares que se aproximam de mim. Não, até então não é um processo obsessivo. Ele apenas se aproximou de mim porque me ama. Mas ele está me causando mal-estar, sim. Está me causando mal-estar. Só de nós refletirmos, pensarmos que a energia dele é energia de morto, a minha energia de vivo, entre aspas, né? Quer dizer, eu estou num corpo físico, a minha energia é diferente da energia dele. Vai haver um conflito de energias. Então, quando ele se aproxima, só esse conflito já vai me causar um mal-estar. Já vai ser desagradável. Muitas vezes vai ser desagradável. Muitas vezes não, porque é feito um trabalho por ele ou por alguém, para que seja a energia dele, haja afinidade e essa energia não me causa mal-estar. Mas só por ele estar numa outra dimensão, desencarnado, já pode me causar mal-estar, desconforto. E mesmo sendo um parente, mesmo sendo uma pessoa que me ama, tem processos em que a pessoa da família, que desencarnou há tempos, e acompanha um neto, uma neta, alguém, um filho, uma filha, acompanha alguém da família por um tempão. Por quê? Porque ama, porque quer estar próximo e acaba causando mal-estar.
mas a ação dela não é uma ação no sentido de causar mal-estar, de causar, porque não quer, apenas porque me ama, porque quer estar próximo. Vai me causar problema muitas vezes? Sim, porque nós, a humanidade como um todo, no nosso nível evolutivo, nós somos muito egoístas. Então, o que acontece? Quando eu vejo alguém que eu amo, que eu quero que esteja próximo de mim, e esse alguém começa a evoluir mais do que eu, começa a dar o seu voo evolutivo, eu começo a perder, eu chego no momento que eu começo a perder contato com esta pessoa que eu amo. Aí eu faço alguma coisa para trazê-lo de volta para perto de mim, por egoísmo. Isso é egoísmo, muito egoísmo. E nós sabemos que isso acontece até com pessoas encarnadas, né? Mães faz isso com filhos, a gente conhece histórias nesse sentido, esposa com esposo, marido com as esposas, faz isso, a pessoa começa a evoluir profissionalmente, espiritualmente, de alguma forma, o outro não quer perder o contato, começa a falar, estou perdendo o contato. Ele não pensa nisso, ele não sabe disso, porque ele ama, ela ou ele ama, só que aqui ele começa a agir de conformidade para manter a pessoa próxima. Isso é egoísmo. Quem ama quer que o outro voa o mais alto possível, né? E nós muitas vezes não fazemos isso. E não é porque desencarnamos que nós vamos fazer, que nós vamos querer que o outro voa, que nós vamos libertar a pessoa da minha presença, do meu jugo, porque às vezes a minha presença está causando um mal-estar e a pessoa quer voar, quer ir embora. Se eu a amo, eu permito e ainda colaboro. Mas nós não fazemos, muitos de nós não fazemos isso, alguns sim, mas a maioria não faz. A gente sabe disso, que é o nível evolutivo da nossa sociedade. Então, quando desencarnamos, vamos para o plano espiritual e continuamos com o mesmo sentimento, agindo da mesma forma lá. E muitas vezes com mais facilidade, porque estou num outro nível enxergando muitas coisas que até então eu não enxergava, não é? Então a coisa fica até um pouco mais complicada. Vamos caminhar um pouco mais para a gente desenvolver a proposta de hoje. Podendo ser obsessão simples, fascinação e subjugação. A doutrina espírita mostra isso para nós, obsessão simples, fascinação, subjugação. Alguns autores acrescentam algumas coisas. Esse livro mesmo aqui, esse livrinho aqui que eu falei, ele acrescenta algumas, fala de loucura, que a pessoa chega à possessão, a loucura, possessão. A doutrina espírita não é muito desse termo, possessão, porque isso não procede. A gente fala isso e tal, mas isso não procede. Na igreja católica, por exemplo, e também na protestante, eles falam de possessão. Mas a doutrina espírita fala que, ela esclarece que possessão seria algo mais além de uma influenciação. Tomar posse de alguém, isso é... né? Agora, fascinação, sim, igual está ali. Ó. A pessoa fica fascinada a ponto de perder autonomia. O outro decide por ela, o outro toma iniciativa por ela, porque eu estou fascinado nela. O que ela fala, eu sigo. E a gente vê isso acontecer na nossa sociedade. E os espíritos agem também dessa forma, né? Ele cria, ele vai nos alimentando pouco a pouco, ele vai nos alimentando como? Vai nos dando aquilo que o meu egoísmo, a minha vontade, aquilo que eu estou buscando, quero, ele vai me alimentando aos poucos, ao ponto de eu começar a falar, não, ele me dá tudo que eu tenho. Esse espírito, esse grupo, essas pessoas, me dão tudo que eu tenho. Então, eu vou seguir o que falar. E a gente vê isso acontecer.
E aí tudo que falo eu vou fazer, porque eu quero mais, eu sou egoísta, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí eu entro num processo de fascinação. É aí que a coisa fica complicada, porque vão me explorar. A partir de então, quando percebem que eu já estou sob domínio, aí vão me explorar, né? Infelizmente a gente vê isso na nossa sociedade também, muito largamente. Aqui nós colocamos aqui, ó, espírito, perispírito, princípio inteligente do universo. Aqui nós estamos falando do ser espiritual. Isso aqui foi só simbolicamente, só para nós entendermos que aqui nesta imagem aqui, nós queremos passar que o espírito, ele tem um corpo espiritual que nós chamamos na doutrina espírita de perispírito. Mas esse perispírito não foi criado por Allan Kardec, não foi criado pela doutrina espírita. Paulo, o apóstolo, já falava sobre o corpo espiritual. Ele chamava de corpo celeste. Então ele já falava desse corpo espiritual. A doutrina espírita veio estudar isso. E ela mostra para nós que isso é uma realidade. Que todos nós temos um corpo espiritual, que ele faz um papel intermediário entre o corpo físico e o espírito, para facilitar a comunicação nestes dois mundos, no mundo espiritual e no físico. A comunicação entre eu, espírito, e esse corpo de carne. Eu preciso do perispírito, que é semimaterial. A energia dele, a formação, a constituição dele é semimaterial. Facilita a comunicação minha, espírito, com o físico. Ok? Nós vamos falar aqui do espírito. Nós vamos trazer o perispírito, uma constituição nossa, a constituição, como que é o processo, para nós entendermos quem sou eu, como que eu sou afetado neste processo obsessivo. O que nós vamos passar aqui, nós vamos mostrar como que os espíritos nos enxergam. Eles nos enxergam da forma como nós vamos mostrar aqui, tá? Campo do inconsciente, espírito, energia pura. Campo do inconsciente, porque é uma energia, né? É o espírito puro, energia pura, o espírito puramente. É como se ali, naquela condição ali, ele tivesse sido criado hoje. Não tem mácula, não tem nada, ele não viveu experiência nenhuma, então ele está limpinho, né? Olha lá, campo do inconsciente profundo, passado e presente. Ali já está trazendo um campo de energias magnéticas, energias espirituais, onde estão registradas todas as experiências que esse espírito vivenciou. Aqui, ó, o espírito, ele foi várias experiências, várias reencarnações, que o processo, a proposta divina para nós, quando ele cria o espírito, é evolução plena, evolução completa, e aí ele nos proporciona várias oportunidades de vivenciarmos experiências diversas. E aí todas as experiências não se perdem, vai sendo registradas. Esses pontinhos pretos aqui são experiências. São situações vivenciadas, que estão registradas em nós. Não tem como eu apagar isso. Eu não vou tirar isso de mim e falar assim, não, vou tirar. Todos nós temos. Nesta condição aqui, ó, toda aqui, é o espírito desencarnado. É o espírito que está com as suas experiências do passado, aqui, ó, campo do inconsciente profundo, passado e presente. Esse presente aqui é um presente passado. É vivenciado na última encarnação. Essa aqui, quando a gente vai reencarnar de novo, tudo que está registrado aqui passa aqui para dentro. E vai para o passado, mais passado profundo, né? Vai sendo remetido sempre para dentro lá.
Mas tudo não se perde, vai ficando tudo aqui, registrados, né? Quando nós vamos reencarnar, nós vamos receber uma nova faixa. Isso aqui, ó, eu acho isso aqui, a gente vê como que é a grandeza de Deus para conosco, com a humanidade. Vamos reencarnar de novo, então vamos dar para ele uma nova oportunidade, uma faixa limpinha, uma faixa perispiritual limpinha, para mim registrar novas experiências aqui, ó. Essas novas experiências eu vou começar a registrar aqui hoje. Nova faixa perispiritual. Eu vou registrar nesta encarnação. Aí está a importância do processo educacional familiar, do processo educacional religioso, do processo educacional cultural, social, porque tudo que nós passarmos, desculpem aqui, tudo que nós passarmos para essa pessoa que está reencarnando agora, ele vai registrando aqui. E tudo de bom que ele registrar vai estar agregando aqui nessas outras duas faixas do passado. E se nós fizermos uma reflexão, uma análise da nossa história, da história da humanidade, nós vamos perceber que há 500 anos, vamos colocar mais ou menos 300 anos. 300 anos eu reencarnei em determinado país fora do Brasil. Nós sabemos que a maioria de nós viemos da Europa e África, né? Eu reencarnei, e Ásia também. Eu reencarnei e trazendo as experiências que eu vivenciei lá um bom tempo, várias experiências. Aí nós vamos analisar a história. Nós vamos saber que na história registra que muitas daquelas pessoas daquela época matavam à toa, duelavam, roubavam, prostituíam, desrespeitavam a sociedade, as mulheres, as famílias, punha fogo e tal. Será que eu era diferente? Com essa minha personalidade hoje, eu fico pensando, não quero nem pensar, porque as tendências que eu já tenho hoje mostra que lá no passado o que está registrado aqui, ó, meu lá do passado, não pode ser aberto em qualquer lugar. Se for abrir, tem que carimbar. Não é recomendável. Porque tem histórias, a nossa vida, a nossa evolução, o nosso passado tem história. Tem histórias que a gente se envergonharia. Então está registrados. E só para adiantarmos, quando os espíritos vão atuar em mim, eles enxergam tudo isso aqui, eles sabem quem sou eu. Eles conhecem. Imagina, se eu tento enganar eles, eles vão olhar para mim e falar assim, me engana que eu gosto, eu te conheço. E falam mesmo, a gente sabe disso nas reuniões mediúnicas, eles falam isso para a gente. Eu conheço você, não vem com essa onda para o meu lado, porque você não vai me enganar. Você já me enganou muito. Eu convivi com você lá em tal época, disso. Então, eles me conhecem plenamente. Não adianta eu querer enganar. E isso é importante que eu saiba disso. É importante que eu conheça esse processo todo que eu estou trazendo aqui? Nem tanto. Mas saber que eu sou isso aí é muito importante. E é fácil de aceitar e entender. Porque aí eu começo a me entender e entender o outro. Eu começo a perdoar o outro, porque eu sei que ele traz as suas mazelas e eu também. Eu sei que nós somos iguais. Eu sei que nós estamos num processo evolutivo juntos. Que ele traz as suas dificuldades e eu também. Que talvez eu já caminhei um pouquinho no processo de entendimento, de evolução, de perdão, de amor.
E ele ainda não. Em alguns aspectos ele já caminhou mais. Então eu vou entendendo isso. O que acontece? Eu começo a perdoar mais. Eu começo a aceitá-lo melhor. Aquela pessoa que está do meu lado, que eu condeno. Não é possível essa pessoa. A gente faz muito isso, né? Mas se eu conheço isso aqui, eu falo, poxa, eu tenho que ficar caladinho. Todos nós temos débitos no cartório. Nesse cartório espiritual. Todos nós temos. E se temos débitos, pode ter certeza. Em algum momento nós teremos que resgatar. E a oportunidade, quando vem uma doença, quando vem alguns processos que nós não queremos aceitar, são processos de resgate. E aí fala assim, mas então eu tenho que aceitar? Não, não devemos aceitar. Muita gente na doutrina espírita fala, não, tem que aceitar. E tá. Não, eu não quero aceitar. E não devo, porque eu vim para ser feliz, e eu quero ser feliz. E eu vim para transcender, como diz o Herculano Pires. Nesse livro aqui, ó, ele fala que a gente veio para transcender, sair da condição em que eu aqui cheguei e voltar melhor. E para isso eu não posso aceitar os meus erros. Mas eu tenho que aceitar que eu vou pagar. Sim, eu vou pagar. Eu até brinco com as pessoas, devo e não nego, pago quando puder. Então, mas vou continuar lutando para que eu possa fazer os meus pagamentos. Mas vou lutar para ficar melhor, para pagar, para resgatar, para sair de sofrimento. Eu não quero sofrer. E para isso eu preciso fazer uma série de coisas. Eu preciso limpar isso aqui, limpar entre aspas. Quando eu falo de limpar, é eu colocar aqui nesse perispírito, nessa faixa nova aqui do perispírito, eu colocar novas experiências melhores. Novas experiências melhores. Vai fazer uma somatória aqui que vai diminuindo os efeitos negativos que aqui existem. Agora sim, campo mental. Todos nós, até o espírito desencarnado, ele pensa, ele tem pensamento. Então, tem um campo energético mental. E isso não tem como tirar. Eu penso, eu tenho pensamento contínuo. Então eu crio um campo mental, uma energia mental. Então os meus pensamentos, principalmente os meus pensamentos, são enxergados pelos espíritos que querem me fazer mal. E também os bons espíritos. Nos processos de comunicação mediúnica, isso aí se dá. Ele me observa, ele sabe quem sou eu, o espírito que vai comunicar, bom espírito. Ele percebe os meus pensamentos, bons pensamentos, o meu esforço para domar as minhas más tendências, lutando comigo mesmo, com as minhas imperfeições. Ele percebe, fala, não, ele merece crédito. Ele está num esforço que merece crédito. Então, o espírito obsessor da mesma forma, porque ele lê o meu pensamento. Por isso que eu falei que quando está lá do lado de lá é mais fácil para eles, porque eles enxergam coisa que nós não enxergamos. E eles enxergam. Então ele lê os meus pensamentos. Não adianta eu querer enganá-lo, porque o meu pensamento vai dizer para ele que eu tenho portas abertas para que ele possa chegar e entrar. Sem privacidade. Mas essa privacidade aí, vamos esclarecer um pouquinho. Porque é uma coisa que me incomodava muito lá no passado, quando eu conheci doutrina espírita, e que me falaram isso aí, eu falei, bom, isso aí, eu não vou aceitar isso de jeito nenhum, porque eu estou tomando banho e o espírito está lá me olhando. Eu estou no banheiro fazendo as necessidades lá, ele está lá me olhando. Eu estou praticando as minhas relações sexuais, por exemplo, ele está me olhando. Aí nós, com a doutrina espírita, nós começamos a entender, porque ela nos esclarece, ela é esclarecedora, começamos a entender que em determinadas situações não é permitido. Mas quem não permite? As leis naturais da vida, as leis de Deus, não permite. Então nós temos privacidade, né? Ele vai entrar na minha casa, dentro da minha casa mental, ele vai entrar, vai conviver comigo. Mas eu tenho privacidade, sim, é respeitado, a não ser que eu já esteja sendo subjugado no processo obsessivo, porque aí ele passa a ter controle sobre a minha vida e eu aceito, eu permito. Aí tem permissão.
O que nós temos que fazer é não permitir. Para mim, não permitir é aqui conhecimento, transformação e busca de mudança de mim mesmo, né? Campo mental. Corpo físico. Aqui no corpo físico, aí já está o espírito encarnado. Porque nós falamos lá atrás, naquela parte ali, é o desencarnado. Nós temos tudo o que ele tem, né? E temos ainda mais, temos o corpo físico. E temos o duplo etérico. Todo ser vivo, planta, animal, tudo tem duplo etérico. A gente sabe disso, que é uma energia que está em torno do ser vivo. Então nós temos duplo etérico. Esse duplo etérico também é a energia que nós conhecemos, que nós vemos. Toda a comunicação do espírito aqui, ó, minha, essa comunicação que eu estou fazendo agora, ela sai de mim e vai passando e sai aqui. Nessa trajetória do espírito, minha aqui, e passando pelas experiências já vivenciadas, ela vai sendo carregada das energias contidas aqui nessa trajetória. Então, quando sair aqui fora, que as pessoas que estão aqui vai ouvir, vai sentir, vai perceber, é uma energia que eu estou emitindo de amor, de carinho, que a energia melhor possível, só que ela vai sendo sobrecarregada pelas energias que contém na minha constituição. Então, eu quero, por isso que às vezes a gente fala assim, por isso que Paulo, o apóstolo, fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Isso não é comum o pessoal falar isso, está lá no Evangelho? Nas cartas de Paulo? Pois é. O bem que eu, espírito, quero fazer, eu não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? Porque sai de mim uma vontade, mas ela vai tropeçando aqui nas experiências. Porque eu ainda, aqui tem registrados aqui, ó, muita coisa de egoísmo. Eu quero fazer o bem, eu quero ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Mas aí, quando eu vou dar a roupa, o pessoal estava comentando outro dia, aí eu vou dar a roupa, o que as pessoas fazem, Lília? Tira o caderno. Eu vi isso numa reportagem, eu falei, gente, até hoje. Hã? Um pé de sapato. A dona falou assim, olha aqui, deram um pé de sapato, como é que ele vai fazer? Mas tem pessoas que tem, né, que está faltando um pé, então você dá para ela. Mas agora você vê como que as pessoas fazem, tira cadastro do sapato. Isso, muitas vezes isso. Então, por quê? Porque essa pessoa tem vontade de doar? Sim. Sim, vamos acreditar nela. É um espírito que ela já ouviu alguma coisa que chamou a atenção dela. Ela fala, gente, eu preciso fazer caridade. A gente vê muita gente fazendo isso. Mas na hora do vamos ver, que é fazer a caridade verdadeira, vai tropeçando, aí começa a fazer esses processos todos, de tirar, não, essa camisa aqui, quem sabe eu ainda vou vestir. Quem sabe isso aqui ainda vai me servir algum dia. Aí a gente vai guardando, vai passando. Aí quando sobra o lixo. Aí a gente dá aquilo. Está querendo fazer? Estão no caminho? Sim. Estão no caminho de aprendermos a fazer caridade. Mas estamos muito distantes ainda. E não é porque eu não quero. É porque existe isso aqui. E aí as pessoas religiosos, né, insistem com as pessoas. Tem que fazer caridade, tem que ser bonzinho, tem que ser... Gente, eu não vou conseguir, porque está aqui, está registrado, eu não vou conseguir. Então eu preciso fazer um trabalho comigo, é um trabalho longo. E nesse processo todo, como tem registros de energias deletérias, energias doentes, de toda a natureza, o que acontece? Eu começo também a adoecer, a somatizar, a adoecer, mental e físico. Aí é que começa a aparecer doenças, começa a aparecer uma série de mazelas que a gente não queria ter, mas vai ter. Por quê? Porque elas estão alojadas aqui, ó.
E aí eu falo assim, mas o pessoal ainda fala, o espírito é masoquista, porque ele fala que a doença é bom. Não, a doença não é bom, mas ela é necessária, porque muitas vezes ela está me fazendo essa limpeza. Ela é necessária para que eu possa ir limpando o meu corpo espiritual, consequentemente, o corpo físico. Então isso faz parte, infelizmente, porque nós somos espíritos doentes, enfermos, e aí nós causamos doença a nós mesmos. Segundo André Luiz, nós causamos inúmeras doenças e temos condições em nós mesmos de tratá-las todas, sem medicamento, com a capacidade aqui. André Luiz é que fala isso. Então, é importante nós refletirmos, pensarmos nisso. Visão integral do espírito encarnado. Pois não. Sem tomar nenhum remédio. André Luiz fala isso. Não é perigoso. Nós estamos aqui no meio com pessoas adultas. E é importante que todos nós saibamos disso. Por quê? Porque eu começo a buscar compreensão para que eu possa viver saudavelmente. Se eu não tenho essa consciência, eu nunca vou usar isso. André Luiz, em 1957, ele escreveu essa obra popular, é uma obra popular. Ele escreveu a obra falando disso. E ele tem uma mensagem agora recente que ele fala o seguinte, que somente o enfermo capaz de se tornar médico de si mesmo alcançará a cura definitiva. Ela é objetiva, a mensagem dele. Somente, vejam bem, somente o enfermo capaz de se tornar médico de si mesmo alcançará a cura definitiva. E ele dá as dicas, aonde que está, como que é o procedimento, como que nós vamos fazer. Aí, como nós não queremos ter trabalho conosco mesmo, né, nesse processo de transformação e evolução, aí nós vamos buscar recursos que solucionam o problema mais rapidamente. Que são os medicamentos, e às vezes medicamentos complicados, que é o trabalho, por exemplo, do passe, porque tem pessoas que prometem cura, é o trabalho das igrejas que promete cura. Ninguém pode prometer cura, porque nós não vamos curar ninguém. A medicação, isso aí tem estudos largamente na ciência médica. Tem estudos que mostram que a medicação são paliativos. Ela resolve o problema de imediato. Por quê? Isso é ruim? Não, isso é ótimo, porque a pessoa não está aguentando mais. E o médico, ele quer ajudar a pessoa a solucionar o problema de imediato, para que ela fique um pouco mais tranquila e continue caminhando. E isso é bom, porque ela continuar caminhando, ela continua evoluindo. Um dia nós não precisaremos disso. Os médicos, e os médicos, então não vai ter mais valor? Vai. Outros processos, outros comportamentos, outras atividades junto à humanidade. E isso também, quando, né? Quando que a gente vai chegar lá, nós sabemos que está muito distante, infelizmente. Energia. Isso aqui é uma foto Kirling, da quirligrafia. Quirligrafia tem uma máquina, foi criada pelo, esqueci, um russo. Ele cria essa máquina para tirar essa aura da gente, para fotografar essa aura. Ali é a fotografia de um dedo. A aura, a gente vê que essa aura aí, ela não está tão contaminada, mas eu já pesquisei algum trabalho, estudando algum trabalho sobre esse assunto, né? Tem pessoas que tratam, que faz diagnóstico, não é para tratar, faz diagnóstico com isso aí. Porque dentro nas energias ali, quando ela está contaminada, a gente percebe que tem alguns furos, algumas sombras, mostra na fotografia que a pessoa está doente. E eu inclusive comprovei isso, porque nós estávamos avaliando umas 200 fotografias dessa, e algumas pessoas que
quem estava me orientando falou comigo, essa pessoa aqui tem tendência a suicídio. E aí eu conheço a pessoa, e tem mesmo. A pessoa teve comportamento suicida já. Então a gente vê que é uma realidade. Mas isso aí, muita gente fala assim, eu vou tratar com isso. Isso não é para tratar, isso aí é para diagnosticar. Se a pessoa está doente, nervosa ou não, mostra na fotografia. Tá? Então, e por que eu trouxe isso aí? Para nós vermos que tudo aquilo que eu estava mostrando antes é mostrado em torno de nós. Isso aí é em torno de nós. Está mostrando. Por isso que os espíritos chegam e enxergam. Eles vão me enxergar de acordo com o que está aqui registrado. Eles vão saber, ele tem um problema ali, ele tem um problema aqui e tal. E aí eles vão atuar, né, com mais propriedade para conseguir alguns efeitos sobre mim. O processo de atuação do espírito, o processo obsessivo do espírito, ele se dá dessa forma, é mente a mente. Muita gente fala assim, ele vai atuar ali, oferecendo energias, contaminando as energias do chakra tal e tal. Isso pode acontecer, mas vai acontecer após a atuação de mente a mente, porque ele precisa, para ele chegar e atuar diretamente em mim, ele precisa de permissão. A permissão é feita mente. Quando há que permissão é essa? Sintonia. Quando ele consegue a sintonia, pronto. Fechou a sintonia, aí ele começa a atuar onde ele quer. Aí ele vai atuar onde ele quiser. Mas até alcançar a sintonia, precisa fazer esse processo. A ligação mente a mente. E essa ligação só faz quando há sintonia naqueles núcleos em potenciação, que nós vimos que são aqueles pontinhos. O Jung, ele chama de arquétipos. Alguns outros estudiosos chamam de núcleos em potenciação. Na doutrina espírita chama mais de núcleos em potenciação. Mas o Jung chamava de arquétipos, que é aqueles pontinhos que viram ali. Então, ali, quando há afinidade, quer dizer, eu já tive vivências em determinadas áreas da minha vida, algumas tendências que eu trago, o espírito percebe. E aí há uma afinidade. Eu me lembro de algum tempo atrás, há bem tempo, eu estava fazendo um estudo desse, e aí eu vi uma reportagem num jornal, de eles entrevistando um pai que bebia, viciado, né, bebia muito, e ele levava o filhinho, um garotinho de não sei quantos anos, ele levava o garotinho e ficava molhando o bico do garotinho na cerveja e dava para o menino delirava. E aí eu falei, puxa vida, ele não sabe o que ele está fazendo, porque se esse menino tiver tendência, ele vai se tornar um alcoólatra rapidinho. Se ele tiver tendência. Se ele não tiver, ele até rejeita. Mas como ele delirava, eu falei, ele tem toda a tendência, ele gosta disso. Então ele vai se tornar um alcoólatra rapidinho. E não deu outra, porque depois eles entrevistaram, um tempo depois, teve um caso parecido também com cigarro. O pai dava o cigarro para o menino fumava, o menino se tornou um fumante inveterado. Ele fumava vários maços de cigarro num dia. Porque ele não parava, ele acendia um com o outro, porque ele não tinha noção das coisas, né? Então a gente vê que aquela faixa perispiritual nova é para que nós possamos ensiná-los, as crianças, a ter comportamentos diferenciados, transformadores, né? E às vezes nós comprometemos. A cura da obsessão. Você é um ser humano, adulto e consciente, responsável pelo seu comportamento. Controle as suas ideias, rejeite os pensamentos inferiores e perturbadores. Estimule as suas tendências boas e repila as más. Herculano Pires, está nesse livro aqui, que nós falamos de obsessão, o passe e doutrinação. Aí ele mostra, ele elencou várias colocações, eu peguei um pedacinho de cada uma, só para não ficar muito extenso. Procure a ajuda de profissional capaz de orientá-lo no entendimento do que se passa com você. 2. No tratamento,
Aí já entra o processo de tratamento. Ao acordar, diga a si mesmo, em suas orações a Deus: conceda-me mais um dia de experiências e aprendizados. 3. Compreenda que a obsessão é um estado de sintonia da sua mente com mentes desequilibradas. Corte essa sintonia, ligando-se a pensamentos bons e alegres. Mude sua maneira de encarar os semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Vigie os seus sentimentos, pensamentos e palavras nas suas relações com os outros. Não se considere vítima, você pode estar sendo algoz sem perceber. Ao sentir-se abatido, não se entregue, é difícil, mas podemos seguir em frente. Frequente a instituição espírita com que se sintonize, confia e persista. Se você ouve vozes, não lhe dê atenção, responda simplesmente: não tenho tempo a perder. Se você sente toques ou descargas de energias diferenciadas, repila esses espíritos brincalhões e ore mentalmente por eles. Leia o livro Iniciação Espírita de Allan Kardec. Tem outro livro que não é de Allan Kardec. Por que de Allan Kardec? Tem uma coerência doutrinária. E diariamente um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Na Terra somos todos aprendizes com maior ou menor graus de experiências. Não se iluda com promessas mirabolantes infundadas. É muito comum fazerem promessas que vai curar, que vai fazer isso. Não vai, é eu que me curo. Se eu não tiver esses procedimentos, não tem espírito que vai curar. Nem Deus vai curar, porque senão ele estaria transgredindo as suas próprias leis, né? Porque ele vai me curar que não faço esforço nenhum e deixar de curar outros que às vezes está até fazendo esforço. Assistência espiritual. Os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se distanciam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes. E Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. Está em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Nós temos a certeza de que a espiritualidade está sempre nos assistindo a todos nós, mas não podemos esperar que eles façam aquilo que cabe a nós fazermos, porque eles não vão fazer. Eles vão esperar que nós façamos a nossa parte. Isso, inclusive, está lá no Evangelho. André Luiz narra experiências em que eles vão buscar espíritos que estão no umbral, estão sofrendo em locais umbralinos, e aí quando eles vão buscar, o instrutor fala com eles, com o grupo que foi socorrer esses espíritos. Não ceda à lamúria, às reclamações, às súplicas que eles estão fazendo. É preciso que eles tenham as credenciais. Quais são as credenciais? As energias que propiciam eles a serem recolhidos e amparados. Então nós também é da mesma forma. Nós não podemos esperar que a espiritualidade vai fazer por nós o que cabe a cada um de nós fazermos. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, se tem alguma pergunta por escrito, nós estamos à disposição. Quando a gente insiste, fala de perguntas, gente, é para que possam interagir, possamos fazer um trabalho interativo em que ele fique mais enriquecedor. As pessoas que têm alguma dúvida, algumas colocações, como a Ivone trouxe a colocação, porque é muito comum nós termos
e contarmos com a presença daquelas pessoas que desencarnaram, familiares que amamos e que vão estar próximos de nós. Não é um processo obsessivo na maioria das vezes. Pode se tornar, mas na maioria das vezes não é. São pessoas que nos amam, que estão ali precisando de socorro. Eles querem serem ouvidos, serem orientados. Por isso, vir na casa espírita é um trabalho no processo de cura, nestas situações, Ivone. Porque quando eu venho, esses espíritos me amam. São familiares que me amam. Quando eu venho na casa espírita, eles também vêm. E aí, quando eles vêm, a espiritualidade vai fazer todo um trabalho de acolhimento e orientação a eles, para que eles possam receber a orientação e o que eles precisam para deixar de ficar na minha casa, causando algum constrangimento para mim ou para as pessoas da minha casa. É uma coisa assim, bem interessante. Eu me lembro de uma reportagem também, de uma senhora que apanhava do marido. E isso é muito comum, né? A gente vê isso acontecer muito. Mas nessa reportagem, eu achei interessante porque eles acompanharam a vida dessa senhora por um tempo. E eles entrevistaram ela, e a polícia tinha ido lá e prendeu o marido dela, porque ele a agrediu. E aí passou uns tempos, alguns meses, e ela torna, acontece novamente. E aí o repórter pergunta e fala assim, mas não aconteceu isso lá atrás, ele não foi preso? Sim, mas ela tirou a queixa. Ela fez a queixa e aí ela tirou a queixa. Eu fiquei olhando aquilo e tentando entender aquele processo. E aí passou mais um tempo, acontece novamente com a mesma senhora. E aí a mesma repórter faz questão de visitá-la novamente, no processo. E aí ela fala assim, poxa, mas você não está cansada? Ela falou assim, ele é pai dos meus filhos. Porque ela tornou tirar a queixa, ele é pai dos meus filhos, e eu fiquei olhando para os meus filhos chorando, e aí a gente fica pensando, poxa, o que amarra essa pessoa naquela outra pessoa? E aí depois de algum tempo, novamente acontece, e aí a mulher fala assim, não, eu não quero ele mais, não vou tirar a queixa, ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha vida. E eles perguntam para ela, aí já era assistente social perguntando para ela, o que se deu, o que aconteceu que você não quer mais, que você não quer de jeito nenhum e não tirou a queixa? E ela falou assim, chega, né? E aí eu fiquei analisando isso com a ótica espírita, para entender o procedimento, a posição daquela senhora. Respeitável senhora, com os filhos, passando dificuldade, fome e tal, necessidade. Não chega, né? Eu falei, como? Por quê? O que acontecia? Aí a gente entende a doutrina espírita com a amplitude dos esclarecimentos que a doutrina espírita passa para nós. A minha conclusão do meu entendimento com a visão da doutrina espírita foi o seguinte, que ela trazia uma energia que essa energia fez com que ela se aproximasse desta pessoa que possuía afinidade com ela. É uma lei de afinidade. E isso aí a gente vê acontecer na vida de muita gente que separa de uma pessoa que ela fala assim, nossa, essa pessoa é muito difícil, muito complicada e tudo, e arruma outro igual ou um pouquinho pior. Porque há uma lei de afinidade que está imperando no relacionamento daquela pessoa. E aí elas navilam para a gente, falam assim, eu tenho o dedo podre. Não tem dedo podre, tem energia que faz com que ela atraia pessoas com a mesma energia, com esta afinidade que ela tem. Quando ela fizer um pouco de limpeza, que foi o caso desta senhora, que ela já estava cansada, o que ela tinha de resgatar, eu acho que ela já sentiu que tinha resgatado, falou, não chega, né? Não quero isso mais para mim. E aí ela não aceitou mais mesmo. Então a gente vê casamentos que vai, chega no momento que um dos casais vira e fala assim, não chega, não dá mais e tal. Por quê? Porque já fez todo o processo que tinha que ser feito, né? Então a gente vê
Não, sei. Pois é, mas eu estou trazendo uma na realidade que nos esclarece tudo isso, porque não é diferente lá. É sequência. Não é diferente. Eu ainda me comprazo com certos tipos de situação que eu vivo. Me comprazo no sentido de aceito, permito, e falo, não, tá tudo certo, tá bom. Ô Lília, parece que tem alguma pergunta lá. Aí eu concordo, pois não, Wagner. Uhum. Uhum. É verdade. O tratamento, Herculano Pires, eu gosto muito dele porque ele é muito objetivo e muito claro. E ele não tem muita coisa de ficar misticismo com ele, não funciona. Né? Então, ele fala aqui, para a gente frequentar a casa espírita. Esse é o processo, começa aqui e vai por aí afora, né? O processo como um todo. Frequente a instituição espírita com que se sintonize, confia e persista. Porque aí há um processo direto no tratamento, direto na relação com o obsessor, com o espírito. E qual é o processo? Muita gente, muitas pessoas, muitas instituições acham que é tirar o espírito. Não tem como tirar. Por quê? A Ivone falou e é verdade. E às vezes isso acontece de forma sutil. Eu não percebo que eu estou mantendo este ser ao meu lado. Eu estou mantendo ele por quê? Porque as minhas atitudes não condiz com o processo de libertação, de transformação de mim mesmo, para que a obsessão desvincule com o obsessor. Né? Assim, às vezes a gente acha impossível, né? Mas a gente que trabalha na casa espírita, a gente sabe que quando a gente começa a aparecer um monte de coisa para a gente não vir, né? Uhum. Aí a gente fala assim, tem obsessor do sofá, né? De deitar, quem falava era o Marco Antônio, né? Uhum. Obsessor do sofá. E aí a gente cai no livro dos Espíritos que fala como é que a gente deve vencê-los, né? Aí é pelo cansaço. Né? Então a gente tem que insistir, não, eu vou para a casa espírita, eu vou fazer isso, eu vou fazer o bem. Que aí ele fala assim, aquela lá não tem jeito mais não. E aí ele pula para outra. Isso. É o cansaço e oração. O cansaço é o quê? É insistir no bem, em todo esse processo. O Wagner tem razão, porque é um processo demorado. Por que é demorado? É porque o espírito não aceita, Não, aí eu estou focando só no espírito. É porque eu não me transformo. Porque a partir do momento em que eu me transformo, ele não me atinge. Porque eu vou elevando as minhas energias, a energia dele está cá embaixo, porque a energia dele ainda é de ódio. Então, se eu vou elevando, ele não vai me atingir mais. O processo é esse. Ir na casa espírita é só para conversar com o espírito, para a espiritualidade tentar convencê-lo de que não é esse o caminho, que ele pode eleger um outro caminho para estar comigo. Se ele quer estar comigo, tem outros viés. Né? Só a Adelaide quer falar. Pode falar. À vontade. Você disse que a doença mental atrai os obsessores. E não seria o contrário? O desequilíbrio moral, você disse aí também no início, né? Uhum. Que o desequilíbrio moral, ele atrai os obsessores. Então, como que, se a pessoa ela está doente mentalmente, ela está doente moral também, não é? Tá. Você entendeu a pergunta? Entendi. Só uma ressalva. Não é a doença mental que atrai o obsessor. Não é a doença mental.
É o desequilíbrio causado pela doença mental, desequilíbrio moral, desequilíbrio de comportamento, de vida. Eu posso ter doença mental e manter num certo equilíbrio. É difícil, a gente sabe. Por isso é que muitas vezes a pessoa chega na casa espírita com problema mental, de sofrimento mental, e aí logo eles falam, é obsessão. E não é um processo obsessivo. Ela está com doença mental que causa nela algum desequilíbrio, pode causar, muitas vezes nem causa, mas pode causar algum desequilíbrio, e isso facilita a ação de obsessor, de algum espírito que aproveita para poder atuar. Mas se a pessoa conseguir, por isso que quando tem doença mental precisa tratar, imediatamente recorrer, por isso que fala ali, o Herculano Pires fala, procura um profissional que te oriente do que está acontecendo com você, para você tomar as medidas certas. José, o obsessor também pode ser um cobrador de outras vidas? Normalmente é um cobrador. Isso aí está nessa pergunta aí? Não? Normalmente é um obsessor, é um cobrador. Normalmente ele acha que eu tenho débito, que eu devo ele alguma coisa, e ele se acha no direito de cobrar. E ele vai insistir, querer cobrar até, e não adianta, porque realmente nós tivemos algum compromisso, algum comprometimento juntos. E como é que eu consigo mudar isso? Cansando. É o que ela falou, está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9 fala da influência dos espíritos na matéria. Um exemplo seria, né, às vezes ele olha para nós, vê a gente fazendo uma caridade, mudança moral, fala assim, agora eu vou pegar ele, quer ver? Aí a gente faz totalmente ao contrário. Aí ele começa para, peraí, essa pessoa mudou. Né? E ele acaba aprendendo também. Né? Muito bem, Lília. Ele precisa acreditar que realmente eu mudei. Se ele acreditar, pode ter certeza. Como que ele vai cansar? É porque toda vez que ele chega, eu estou mudado. Toda vez que ele chega, eu estou mudado. Aí, André Luiz narra histórias falando disso, verdadeiras, né, lá no plano espiritual, falando que o espírito observa isso, e aí quando alguém chama esses espíritos que já observou para atuar em mim, aí o outro vira para ele e fala assim, não, ali não tem jeito não, aquele ali é da luz. André Luiz ainda fala dessa forma, aquele ali é da luz, nós não vamos conseguir nada com ele. Pode falar, Helenice. Depois o Albert. A gente muda as vibrações, isso mesmo, é um processo nosso. É um processo nosso, não adianta a gente chegar ao centro espírita, à igreja, aonde for, falar que vai mudar. Se eu não mudar, não vai acontecer o tratamento. Tira o espírito, volta. Lá no Evangelho fala que tira um, aí vem 7, que encontra a casa limpa e se aloja. Então, quer dizer, não vai resolver. Além disso, é o processo moral, né, da pessoa. Moral, principalmente moral. Principalmente. Pode um indivíduo sofrer obsessão a ponto de adoecer fisicamente? Pois é. Acontece muito. E nesse livro aqui, o Herculano Pires, ele fala disso. Que eles chamam de infestação. É porque ele possui a capacidade de manipular energias. E aí ele vai nos infestar de energias, infecção e infestação. Não só no plano psicológico verificam-se as obsessões, mas também na patologia geral. Sintomas de doenças infecciosas são transmitidas por entidades espirituais enfermiças a pessoas sãs. Para fazer a distinção, adotou-se no Espiritismo o termo infestação. Faz esse processo e a pessoa chega e está doente, não cura, está doente, não cura. Chega no médico, o médico faz vários exames, fala, não tem nada, né? Chama de doença fantasma. Como é que é? Mas tem estudos que mostram que tem
infelizmente tem bastante depende, lá. né? A Mas- gente não sabe da vida passadas, né? De outras pessoas, né? Pode acontecer, sim, né? Como tem o exemplo do filho do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que ele era obsediado, já virou a subjugação, né? E quando o espírito foi retirado, ele faleceu. Nós vamos encerrar, né? Porque o tempo está... Eu agradeço.